Vê se vocês estão conseguindo enxergar isso aqui no Word. Estão conseguindo? Pode falar aí para mim, pessoal, só um áudiozinho aí para falar. Sim. Sim, né? Isso aqui, vocês vão ter que me fazer uma simulação, tá ok? Eu vou deixar essa simulação com vocês aqui hoje para vocês tentarem fazer ela, porque a avaliação vai ser neste molde aqui. Eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? Hoje, o que nós vamos fazer, pessoal? O que nós vamos aqui passar para vocês aqui. Chegou mais alguém aí? Chegou, né? O que nós vamos fazer aqui para vocês? Vocês já aprenderam, né? Eu já enviei para vocês na primeira aula, a gente já aprendeu sobre contrato, enfim, na segunda aula sobre salário, vocês já calcularam o salário, lembra disso? Calcularam o salário para mim e me deram a remuneração bruta calculando horas extras também, não foi? Me deram o cálculo reflexo. Então, isso a gente já começou a aprender. E a maioria fez de uma forma certinha. Alguns só pecaram realmente na hora de fazer o reflexo. Tá? Então, isso a gente vai explicar aqui, porque a gente vai entrar num outro momento de uma folha de pagamento. Então, uma folha de pagamento, né, depois que o empregado já está registrado, naquele momento que você já começou a calcular, semana passada, o salário, hora extra, praticamente o funcionário já, digamos que ele já esteja cadastrado lá na folha de pagamento. Tá? Você tem que fazer o cálculo e muitas das vezes conferir a folha de pagamento de um funcionário. Você tem que saber calcular horas extras, né, a 100%, 100%, né, o que é um reflexo, né, e principalmente quando o funcionário tem adicional noturno, periculosidade e insalubridade. Então hoje a gente vai aprender a calcular isso. Adicional noturno, eu vou dar primeiro o conceito, né, você sucinto e objetivo no conceito para a gente ir logo para a prática, tá ok? Então vocês vão hoje aprender a calcular comigo adicional noturno, tá? Periculosidade e insalubridade. Não se assuste que vocês vão ver aqui o vídeo, eu vou deixar gravado lá, tá? E obviamente já tem outro vídeo que eu deixei lá no YouTube gravado para vocês também, tá? Mas vamos lá, e não se assuste com a atividade hoje, que vocês vão tentar fazer. Tentem fazer tranquilamente, tá? E eu vou considerar os erros sem problema nenhum, até porque vocês nunca viram esse tipo de cálculo, tá? Mas quem puder fazer, tá? Tenha força de vontade que vocês aprendem. Então vamos lá tentar entender aí agora o conceito, tá? Eu vou passar para vocês o conceito de... Vou só agora partilhar com vocês aqui essa tela. Vocês estão enxergando essa telazinha aqui, pessoal? Não, né? Rotina de pessoal que está no PowerPoint. Então, pode falar uma só para mim pegar aí. O áudio. Alô? Então, estamos sim, professor. Então, vamos lá. Tá? O que eu vou passar para vocês aqui hoje, pessoal, eu vou falar sobre adicional noturno, tá? Insalubridade e periculosidade, tá ok? Então vamos entender o seguinte, olha, o que é o adicional noturno? O adicional noturno, pessoal, o nome já deixa claro isso. O adicional noturno recebe esse adicional quem trabalha em um período à noite. Tá? Então, o profissional que trabalha no período da noite, eu já vou falar para vocês agora, quem trabalha no período entre 22 horas às 5 horas da manhã no outro dia, na zona urbana, que vai ser o nosso foco. O que é a zona urbana? Cidade, né? Então, quem trabalha entre 22 às 5 da manhã, dentro deste intervalo, tem direito a receber uma coisa que a gente chama de adicional noturno, tá ok? Então, quem trabalha, tá? Ah, mas professor, eu trabalho de dia, tá? E aí, teve um dia à noite que eu fui render um outro profissional e eu trabalhei nesse horário entre 22 e 5. Eu posso receber de manhã? Eu tenho direito? Tem direito, tá? Desde o momento que você trabalhou entre 22 às 5, independente do seu turno, você tem direito. Tá? Mas normalmente a adicional noturno trabalha mais um pessoal fixo, né? A não ser que você vai render ou vai cobrir a falta de alguém, né? Enfim, de uma escala, enfim, aí você recebe também esse adicional noturno. Então, entre 22 às 5, o profissional tem direito a receber o adicional noturno, tá? Então, o adicional noturno é um acréscimo, ó, é um acréscimo à remuneração de quem realiza o trabalho noturno para que o desgaste devido à troca de horário seja recompensado de alguma forma. Tá ok? Então, aqui eu vou ser o mais sucinto possível para que vocês tentem compreender isso aqui. Então, o adicional noturno, pessoal, que vocês estão vendo aqui uma ilustração, quem trabalha na zona urbana, o horário é entre 22 às 5 da manhã. Quem trabalha em zona pecuária, né, o horário é diferente, tá? É entre 20 às 4 da manhã recebe o adicional noturno. Mas quem trabalha no campo agricultura, né, o horário é de 21 às 5. Mas, veja só, eu vou focar, o nosso foco, tá? Vai ser entre 22 às 5 da manhã, tá ok? Que é o de praxe no mercado de trabalho,
tá? É de 22 às 5 da manhã, zona urbana, tá? Então, entre 22 às 5 recebe o adicional noturno, tá ok? Bom, e aí, o que acontece? O adicional noturno, tá? Só para que vocês entendam aí, se você trabalha, existe um cálculozinho que eu não vou entrar muito em detalhe, até que para que vocês consigam fazer esse cálculo, tá? Não embole muito a cabeça de vocês nesse primeiro momento, tá? Até porque se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nisso, vocês vão ter que se aprofundar lá na frente, senão vocês não conseguem fazer esse cálculo. Mas só para que vocês entendam, é o seguinte, quem trabalha de 22 às 5, a gente sabe que a hora, ela tem 60 minutos, tá? Se você trabalhar com a hora a 60 minutos à noite, cada uma hora tem 60 minutos. Se você contar no dedinho entre 22 às 5 da manhã, vão dar 7 horas. Tá? 7 horas. Mas se você trabalhar, a hora valendo 60 minutos. Porém, quando o governo federal criou esse adicional, ele fez o seguinte, para recompensar, como eu falei lá em cima, esse empregado que trabalha à noite, porque o cara tem desgaste físico, psíquico, né? Enfim, a saúde dele deteriora por conta da hora à noite, porque a hora à noite é feita para dormir, tá? Então, o que o governo fez? Ele, em vez de a hora valer 60 minutos, a hora passou a valer 52 minutos e meio só, tá? E aí, o que acontece? Quando o empregado trabalha à noite, recebendo um adicional noturno, preste atenção que isso aqui vai ser importante, ele não recebe só 7 horas, ele vai receber 8 horas, tá? 8 horas. Então, se o empregado trabalha de 22 às 5, em vez de receber 7 horas, ele recebe 8 horas, ele recebe 1 hora a mais. Mas por quê, professor? Porque justamente foi reduzido a hora, em vez de 60, passou a 52 minutos e meio. E aí está o cálculozinho aqui, para que depois vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, você entenda como que se chega a essas 8 horas, tá? Mas só quero que vocês entendam o seguinte, trabalhou de 22 às 5, o empregado não recebe 7 horas, recebe 8. Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender aqui? Beleza? Sim. Então, o empregado recebe adicional noturno, de 22 às 5, esse é o horário, de 22 às 5, e recebe 8 horas, tá? Então, não esqueça disso, tá? Porque a gente vai fazer uma atividade lá depois, vocês vão ter que lembrar dessas 8 horas. Não é 7 horas, tá? Então, veja só. Como a gente calcula? Isso aqui, daqui a pouco eu entro em detalhe com vocês, tá? Então, lembrando do adicional noturno. Agora, a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre uma coisa chamada insalubridade, tá? Então, guarda aí, adicional noturno, quem trabalha à noite, de 22 às 5 e recebe 8 horas. E aí, tem uma outra possibilidade do empregado também, e aí já é outro evento na folha, de o empregado receber uma coisa chamada insalubridade, tá? Então, adicional noturno é um outro evento. Fica lá, guarda na memória aí, tá? E aí, o empregado, quando ele recebe insalubridade, por exemplo, tá? Todo empregado, isso aí é o seguinte, o Ministério do Trabalho, tá? Todo empregado que trabalha no ambiente onde a sua saúde vai estar em risco, ele tem direito a receber uma coisa chamada insalubridade, tá? Todo empregado que trabalha no ambiente de risco para a sua saúde, ele tem direito a uma coisa chamada insalubridade. Deixa eu colocar para dentro aí o pessoal que está chegando, que aí a gente... Tá? Todo empregado, então, que trabalha no ambiente de... Estão conseguindo enxergar aí a tela, pessoal? Só para mim não... Porque às vezes a gente clica aqui na plataforma e às vezes sai. Tá direitinho aí o PowerPoint para vocês? Estão conseguindo enxergar? Coloca um áudio aí para mim poder... Alô? Sim. Então, né? Então, vamos lá. Todo trabalhador que coloca em risco a sua saúde tem direito a receber insalubridade. Quais são as atividades que esse empregado vai trabalhar e vai ter direito, né? Então, configurando então, uma situação onde ele vai colocar a sua saúde em risco. Então, vamos lá. Insalubridade, o conceito. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde. Então, todo trabalhador que trabalha num ambiente extremo, no calor, no frio, barulho, química ou radiação, ele tem direito a receber o adicional de insalubridade. Mas desde que, presta atenção, que acima dos limites de tolerâncias fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. Então, o que acontece? Não é porque você trabalha no calor na sua empresa que você vai receber insalubridade. Não é porque você trabalha no frio que você vai receber insalubridade. Isso desde que existe um profissional do Ministério do Trabalho, que é um engenheiro, né? Profissional que vai na sua empresa, um perito, ele vai lá fazer essa medição através do acionamento do sindicato ou da empresa, né? Ver se você está acima dos limites de tolerância.
aí sim você vai ter direito a receber insalubridade. Então, nem todo mundo que recebe trabalha no calor, no frio extremo, né? Dependendo do limite que é fixado em razão de uma tabelazinha do Ministério do Trabalho, aí sim você vai ter direito a receber. Tranquilo? Então, você tem direito a receber insalubridade se trabalha no ambiente que você vai expor a sua saúde. E aí, pessoal, presta atenção. Essa insalubridade ela tem graus. Ó. Grau mínimo, 10%, justamente em relação àqueles limites de tolerância que eu falei. Tá? 20% grau médio e 40% grau máximo. Então, quer dizer que, por exemplo, grau mínimo, o perito foi lá, você trabalha no calor, e ele viu que você já está... Digamos que o limite de tolerância é que você trabalha no ambiente que estiver acima de 30 graus, você já tem direito a receber a insalubridade. Mas se você está trabalhando com 30 graus, por exemplo, você vai só ter direito a 10 graus, que é o mínimo. Agora, se você estiver trabalhando numa temperatura de 32 graus, você já tem um grau médio. Se você estiver trabalhando numa temperatura de 35 graus, você vai ter 40%, que é o máximo. Tá, ok? Isso quem define, então, é o perito do Ministério do Trabalho. Tranquilo aí? Então, vamos lá. Então, insalubridade já tem aí os graus que eu falei. Tá? Lembrar que a insalubridade está ligada à saúde, né? Desde que você esteja expondo a sua saúde, e tem graus 10, 20 ou 40%. Bom, a insalubridade, pessoal, deixa eu colocar para dentro mais alguém aqui. Tá? A insalubridade, ela está ligada, tá? O cálculo é feito em cima do salário mínimo vigente no ano que você está calculando a folha de pagamento. Então, por exemplo, nesse ano, o salário mínimo vigente é R$ 1.100, tá ok? Então, R$ 1.100. Então, para você fazer um cálculo, não sei se vocês estão enxergando, vocês conseguem enxergar essa calculadora aqui, que eu estou colocando na tela? Consegue? Pode colocar para mim aí, se está conseguindo, pessoal? Sim. Tá, beleza. Então, olha só, como é que eu vou fazer esse cálculo da insalubridade? Então, lembrando que a insalubridade é feita em cima do salário mínimo. Então, por exemplo, independente do salário da pessoa, tá ok, pessoal? Então, se o cara ganha R$3.000, o cálculo dele vai ser da insalubridade que ele recebe, dependendo do grau, vai ser sempre em cima do salário mínimo, tá? Então, por exemplo, 1.100, você vai calcular 10% em cima disso, que você vai multiplica ó, vezes 0,1, que é a mesma coisa que 10%, tá? Então, vai dar R$110, tá? Mas se o grau dele for 20%, você vai pagar a calculadora, 1.100, que é o salário mínimo, vezes 0,2, que também é a mesma coisa que 20%, 220. Mas se for 40%, é o salário mínimo de novo, vezes 0,4, que é a mesma coisa que 40%, R$440. Tá? Então, dependendo do profissional, ele pode ganhar 10%, 20% ou 40%. A sua insalubridade, que está sempre ligada se ele trabalhar num ambiente onde a sua saúde vai estar em risco. Tá? E aí, essas pessoas que trabalham, por exemplo, em hospitais, né? Em ambiente onde você vai estar colocando, por exemplo, o gari, ele tem direito à insalubridade, trabalha com lixo, né? Pessoas que trabalham fazendo raio-x, se eu não me engano. Tá? Então, todos esses profissionais aí têm direito a ganhar a insalubridade. Tá ok? E aí tem outras profissões também que, dependendo, podem ganhar também essa insalubridade. Tá ok? Então, pessoal, aí a gente finaliza o conceito da insalubridade, tá? Para a gente finalizar aqui e entrar no último conceito que eu vou dar. Então, eu já dei adicional noturno, onde o empregado tem que trabalhar de 22 às 5 e faz 8 horas trabalhando dentro desse horário, tá? A insalubridade que está ligado a sua saúde, onde você coloca a sua saúde em risco, e o cálculo é feito em cima do salário mínimo vigente no ano, tá? E depende do grau que esse funcionário vai estar, quem vai definir isso é o perito lá, ok? Que vai na empresa fazer essa medição. Tranquilo, né? Bom, eu só quero lembrar para vocês que o nosso cálculo vai se basear somente, vou colocar sempre em 40%, para a gente não ficar por conta do curso também, que é um curso curto, tá? Para que vocês consigam fazer. Mas lembrando, se você estiver numa empresa, mas o professor falou que era 40%. Não, você pode receber 10 ou 20, dependendo da intensidade e dos limites de tolerância onde você vai trabalhar lá no local, ok? Mas os nossos cálculos vão se basear somente nesses 40% aqui, que vai ser, então, um valor sempre fixo de R$440, tá? Em cima do salário mínimo. Bom, e a gente vai finalizar, então, pessoal, com a periculosidade. O que é periculosidade? Então, para a gente ser objetivo, periculosidade... Professor, só uma dúvida. Pode falar.
Para calcular o adicional noturno, eu tenho que calcular a insalubridade antes? Isso, a gente vai, fica tranquilo que a gente já vai entrar nesses cálculos aí, tá ok, pessoal? Por enquanto, Tá bom. fica só dentro do conceito para a gente entender. No cálculo, daqui a pouco eu já vou entrar. Vamos lá. Periculosidade. Quem tem direito a receber a periculosidade? Tá? A periculosidade tem direito, presta atenção, quem trabalha num ambiente perigoso, o nome já diz, ó, periculosidade. Se você trabalha num ambiente perigoso, você vai ter direito a receber a periculosidade, tá? Então, quem recebe a periculosidade, pessoal, quem tem contato, ó, com substâncias inflamáveis, né, explosivos, substâncias radioativas, radiação ionizante ou energia elétrica, em condições da mesma forma que a insalubridade, em risco acentuado. Quem vai fazer essa medição de novo é o perito. Não basta trabalhar... Bom, aí eu já vou dizer, fica claro e óbvio aqui, se você trabalhar com explosivos, obviamente você vai ter direito à periculosidade, tá? Se trabalhar com substâncias inflamáveis, a mesma coisa, tá? Então, fiz que isso fique claro. Tá? Quem trabalha, por exemplo, na Light tem direito a receber a periculosidade. Tá? Quem trabalha no posto de gasolina também tem direito a receber a periculosidade. Tá? Quem, por exemplo, é um profissional que trabalha como um vigilante, né, que está colocando a sua vida em risco, tem direito a receber periculosidade. Mas lembre só o seguinte, pessoal, lembra que eu falei lá na primeira aula, tudo isso tem que estar numa coisa chamada convenção coletiva do empregado, tem que estar escrito lá na sua convenção coletiva da sua categoria. Tudo que o empregado tem direito sempre está lá, está na convenção coletiva da empresa. Então, por isso que é importante sempre que o empregado comece na empresa, que ele leia a convenção coletiva da sua empresa, que pode ser que as regras sejam diferentes da empresa que ele trabalhou anteriormente. Então, o profissional tem que respeitar a convenção coletiva, e essa convenção coletiva sempre está respeitando o quê? A Constituição brasileira e a CLT. Tá ok? Bom, e aí, periculosidade, lembrando, é quem trabalha no ambiente onde vai estar colocando o seu corpo em perigo ou sua vida em perigo. Tem direito a receber a periculosidade. E como recebe a periculosidade, pessoal? Então, agora só, o cálculo é diferente um pouquinho, tá? O cálculo, para quem recebe a periculosidade, é 30% sobre o seu salário. Então, presta atenção. Naquele caso da insalubridade, independente do salário do empregado, o cálculo vai ser sempre em cima do salário mínimo. Tá? Agora, na periculosidade, é em cima do salário dele base. Então, por exemplo, aqui, o empregado tem direito a 2.400, 30%, ó, 0,3, ele vai receber R$ 720. Então, ele recebe o salário dele mais a periculosidade. Tá ok? Então, é em cima do salário base do funcionário. Então, de novo, se o cara aqui, na periculosidade, ele recebe R$ 5.000, ele tem direito a peri, é 5.000 vezes 0,3. Ele tem direito a receber, além do salário dele, mais R$ 1.500. Tá ok? Se o empregado recebe R$ 4.000, vezes 0,3, em cima do salário base sempre. Tá ok? Do empregado. Então, pessoal, aqui a gente fecha aqui, tá? Esse conceito, tá ok? Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui esse slidezinho para que vocês esmiuçem um pouco mais e tenham mais algumas informações importantes aqui para vocês, tá ok? Bom, então, aqui, agora, o que eu vou fazer agora? A gente vai voltar aqui, tá? E eu vou agora para os cálculos, tá? Como a gente faz esse cálculo todo aqui, tá bom? A gente vai fazer o seguinte, alguma dúvida até aqui no conceito? Lembrando sempre, quem quer falar? Licença, professor, o senhor viu o chat? Vou agora olhar porque a gente está... Professor, esse horário de entrega poderia ser um pouco mais flexível, pois os trabalhos são complicados. Bom, pessoal, é aí que eu estou falando, pessoal. Olha só, é sempre flexível, eu não posso deixar de passar meio-dia. Mas aí, o que vocês vão fazer? Presta atenção, professor, eu não estou conseguindo fazer. Tá? Tentem fazer até o meio-dia, porque eu sempre vou considerar, pessoal, não esquente a cabeça de fazer tudo certinho, porque eu estou considerando tudo. Eu não vou dar um I para você, porque você não conseguiu fazer. Eu vou esmiuçar sempre tudo. Por exemplo, se você não conseguiu me dar o resultado correto, mas lá dentro você conseguiu, tentou e me mostrou o cálculo. Então, por isso que eu vou sempre pedir, pessoal, além do resultado final, eu quero os cálculos feitos. Para aí eu vou entender que você pelo menos tentou fazer. E fique tranquilo, tá? Com relação ao horário. O horário eu não posso deixar de passar meio-dia, porque é o horário de aula. Tá? Mas eu vou sempre dar alguma atividade para você dentro do que essas 4 horas pedem. Tá? E aí fica tranquilo em relação a isso. Professor, mas eu não vou conseguir entregar. Faz até onde deu para você fazer. E entrega.
tá? Que eu vou considerar isso e pode ficar tranquilo que eu não vou dar se você tentou fazer, obviamente. O que não pode é o cara chegar meio-dia e não entregar só o resultado, sem os cálculos. Aí não. Tá? Eu quero ver seus cálculos lá. Tá? Me deu 4 questões, só consegui fazer 2. Entrega com os cálculos e eu vou considerar, obviamente, aí. Tá bom? Então, vamos lá. A atividade requer bastante atenção, também acaba com o tempo ficando realmente apertado. Isso. Então, por isso que eu vou fazer sempre com vocês, vou te dar sempre uma atividade que dê para vocês entregar. Eu não vou te dar mais do que vocês podem entregar. Tá? Fica tranquilo em relação a isso. Tá? Sim, a atividade está complexa e tem conteúdo para assistir. Então, vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo aqui. Tá? Então, vamos aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês o que a gente vai passar para vocês aqui hoje. Tá? Vamos colocar aqui uns exemplos aqui. Deixa eu colocar aqui, eu tenho que botar aqui, vamos aqui para os cálculos. Bom, pessoal, vocês estão enxergando aí esse contra-cheque? Então? Sim. Beleza, olha só. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. A gente falou sobre adicional noturno e agora eu vou dar um exemplo sobre o cálculo de adicional noturno. Tá? Aqui é um contra-cheque feito, tá? Já. Então, mas preste só atenção aqui no cálculo agora. Como é feito o cálculo do adicional noturno? Então, eu vou pegar aqui a calculadora, tá? Vou deixar aqui no canto para a gente poder começar a fazer esses cálculos aqui e vocês entenderem. Eu vou dando um conceito em cima dos cálculos. Olha só. Então, toda vez que vocês forem fazer os cálculos para mim, eu sempre vou dar o salário, que é óbvio, né? Nesse caso aqui é 1.045, porque o ano é 2020, tá? Não fique preso aqui ao ano, porque aqui é só vocês entendam só como faz o cálculo, tá? Adicional noturno. O colega perguntou aqui sobre quem tem insalubridade e periculosidade tem direito. Tem direito sim, mas é muito difícil o profissional que faça adicional noturno, né, desde que somente que ele trabalhe no ambiente que ele vai ter direito à insalubridade e periculosidade. Mas uma questão que eu quero deixar para vocês aqui, pessoal, que o profissional ele só tem direito ou à insalubridade ou à periculosidade, nunca os dois juntos. Isso é a lei, tá? A empresa vai ter que sempre optar pelo que é mais vantajoso para o empregado, tá? Então, nunca o empregado recebe e insalubridade junto. Ou ele recebe insalubridade e adicional noturno, ou recebe peri e adicional noturno, mas nunca insalubridade e peri junto. Tá ok? Mas agora vamos entender só o cálculo do adicional noturno para ficar menos complexo para vocês. Tá ok? Professor, licença. Pode falar. O cálculo que o senhor passou da periculosidade foi em cima do salário atual do funcionário, certo? É sempre em cima do salário atual do funcionário, sempre. A insalubridade e o adicional noturno em cima do salário mínimo ou também em cima do... Então vamos lá, agora a gente vai começar a explicar. O adicional noturno é calculado em cima do salário base do funcionário, igual a periculosidade. Somente a insalubridade que é feita em cima do cálculo do salário mínimo. Deu para entender? Somente a insalubridade que é feita em cima do salário mínimo. Adicional noturno e periculosidade em cima do salário do funcionário. Tranquilo? Ok. Então vamos lá. Então olha só, esse funcionário aqui, aqui eu já dei um valor já cheio para vocês, tá? Eu já dei um valor cheio. Ele fez 160 horas. Digamos que esse funcionário ele trabalha full time, sempre nesse horário no mês, tá? Então, aqui eu vou ter que calcular. O funcionário fez 160 horas no mês, tá? De adicional noturno, tá? Lembrando que eu falei para você, se cada dia ele faz 8 horas, provavelmente, dependendo do mês, ele pode sim fazer 160 horas, tá? Então, ele fez 160 horas. Isso aqui é só como exemplo que eu tô dando, tá ok, pessoal? A folha rodou em maio de 2020 e o reflexo, ó, é 25 por 6. Isso aqui eu vou sempre dar para vocês, tá? Mas lembrando sempre que 25 dias aqui é sempre os dias úteis e os 6 dias aqui são os não úteis, que é domingos e feriados. Os 25 é sempre contando de segunda a sexta e os 6 dias são domingos e feriados somente, tá? Domingos e feriados, tá? Aqui, 25 por 6, os 25, desculpa, pessoal. Peço desculpa, 25 aqui é de segunda a sábado, tá? E aqui os 6 dias é domingos e feriados, tá ok? Somente. Licença, professor. Pode falar. Licença. Até as questões que o senhor passou agora para a gente fazer, né, a simulação, a gente conta o sábado como dia útil, né? E o domingo e feriado como não útil. Isso aí. Tá bom? É tá isso bom, aí. obrigada. Mas aí, para vocês entenderem o que eu vou passar essa simulação, vocês têm que entender agora o que eu vou passar para vocês aqui. Então, vamos lá. Bom, vamos fazer esse cálculo aqui, pessoal. Olha só, aqui já está o cálculo, eu já deixei pronto para vocês. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o salário do funcionário, a calculadora, dividir por 220. Olha só, eu estou dividindo por 220, pessoal, porque essa carga horária é o que eu estou fazendo com vocês, que é o de praxe. Mas dependendo da sua carga horária,
você tem que dividir pela sua carga horária. Então, tem funcionário que faz 180 horas só, tá? Uns fazem 120 horas, tá? Mas de praxe, por que eu estou colocando 220? Porque normalmente é o de praxe no mercado de trabalho. O funcionário trabalha 8 horas. Dependendo da profissão, ele pode trabalhar menos, então você tem que dividir pela sua carga horária. Tem funcionários que faz somente 180 horas por mês. Funcionários que faz 160, aí você divide pela sua carga horária, tá? Então aqui eu estou dividindo por 220, porque é essa que a gente está trabalhando e vai trabalhar até o final da UC, tá? Então vamos de novo, para fazer o cálculo do adicional noturno, pegar o salário dele, divide pela carga horária, aí ele vai ter 4,75, isso a gente chama de salário hora, tá? O funcionário ganha R$ 4,75 por hora, tá? E aí, o que você vai fazer? Então, presta atenção, é parecido com o cálculo da hora extra, tá? Você vai fazer o seguinte, o que a lei diz? A lei diz que eu tenho que obter 20% do salário hora, tá? Aí, aqui, pessoal, para fazer o cálculo do adicional noturno, não é você acrescentar 20%, é somente obter 20% do salário hora, que é você só fazer isso, ó, vezes 0,2, como está aqui, tá? No exemplo, então dá 0,95. Então, que fique claro isso, tá? Por isso que tem o zero aqui, tá? Então, é 4,75, que é o salário hora dele, você acha 20% desse valor. Ele ganha por hora, com esse salário, 0,95. E aí é só agora fazer o quê, professor? Multiplicar pela quantidade que eu passei aqui em cima, que é 160 que ele fez. O que você achar de adicional noturno, você multiplica agora. Então, aqui, ó, vezes 160. Então, ele fez R$ 152,00 de adicional noturno. Então, ele vai ganhar lá, além do salário dele, mais R$ 152,00 de adicional noturno. Presta atenção. Então, aqui a gente já fez o cálculo adicional noturno. Aí, finaliza o cálculo. Simples assim. Tá? Só que isso aqui, para mim, é simples. Para vocês pode ser o mais complexo, mas é uma questão de prática. Tá? No dia a dia, a gente sempre diz, a repetição é a mãe do aprendizado. Isso fixa na memória sempre que você repete alguma coisa constantemente. Tá ok? Só que é o seguinte... Da mesma forma, quando o funcionário ganha horas extras, independente se for hora extra 50% ou 100%, ele tem uma coisa que ele tem direito também, que é o reflexo, tá? O mensalista, que é o nosso caso, né, ele tem direito a um reflexo, que é chamado de RSR, tá? Então, como é que a gente calcula isso? Da mesma forma que você calcula a hora extra, o reflexo sobre as horas extras. Você vai pegar o valor do adicional noturno dele, que é, de novo ali, 152, vai dividir pelos dias úteis, que é 25, e multiplicar pelos dias não úteis, que é 6. Então, divide isso aqui por 25, que dá 6,8, como está aqui, tá? No exemplo, e multiplica pelos dias não úteis, que é 6 domingos e feriados. Tá? Vai dar R$ 36,48. É isso que o empregado tem direito a receber o reflexo em cima do adicional noturno que eu já calculei. Então, para você, lembrando, sempre para você calcular o reflexo, você sempre tem que calcular ou as horas extras antes, tá? Quando tiver, ou o adicional noturno antes. Tá ok? Então, aqui eu calculei o adicional noturno, que vai ser esse cálculo que vocês vão ter que fazer para mim. E assim, pessoal, ficaria no contra-cheque. O salário 1.045, mais o adicional noturno e mais o reflexo, totalizando uma remuneração bruta de R$ 1.233,48, que é a soma desses três aqui. Tranquilo? Então, aqui é o cálculo do adicional noturno. Lá, eu já vou explicar como que vocês vão fazer isso, tá? Lá, eu não vou dar esse valor direto para vocês. Vocês vão ter que fazer uma continha. Aqui eu dei 160. Lá vocês vão ter que pegar aquelas 8 horas que eu falei e fazer a continha para chegar ao valor que ele fez no mês ainda, tá? Então, beleza? Então, o cálculo adicional noturno é desta forma. Vocês vão lá pegar lá o vídeo que eu vou postar para vocês. Já tem outro vídeo da mesma forma, fazendo esse mesmo cálculo lá no YouTube que eu deixei para vocês lá, tá? E aqui o exemplo do cálculo. Então, aqui a gente finaliza o cálculo do adicional noturno, tá bom? Aí, para o final, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Deixa eu acabar aqui, aí no finalzinho a gente já vai tirando a dúvida de vocês aí, tá? Então, a gente vai agora, pessoal, trabalhar o cálculo da insalubridade. Então, agora presta atenção, tá? Eu vou calcular o cálculo da insalubridade. Como é calculado o cálculo da insalubridade? Como eu falei para vocês. Então, vamos pegar a calculadora aqui de novo, tá? Pegando uma calculadora, o cálculo da insalubridade é em cima do salário mínimo. Lembrando sempre, tá? Salário mínimo, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Do ano de 2020, tá? O salário mínimo na época lá, que é só para uma questão para que vocês entendam, na época não era 1.100. Na época, se eu não me engano, era 1.045, então é diferente, tá? Mas você já sabe que esse ano,
Tá? No caso de vocês, presta atenção, no caso de vocês lá na simulação, vocês nem precisam se atentar a esse ano não, porque se eu não me engano eu deixei lá um cálculo de 2020, então vocês vão usar esse exemplo aqui. O salário mínimo na época, em 2020, era 1.045, tá? Na época lá em 2020 era 1.045, não era 1.100 não. Então vocês vão usar para fazer essa simulação que eu estou passando para vocês lá, que é maio de 2020, vocês vão fazer em cima de 1.045 o salário mínimo, tá? Não esqueçam disso, porque o ano é 2020, não é 2021, tá bom? Então vamos aqui agora entender como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui da insalubridade. Lembrando que a insalubridade é um cálculo em cima do salário mínimo. Então digamos que o empregado aqui tem um salário de 1.500, tá? Tem direito a 40%, tá? Ele fez aqui, ó, presta atenção, ele fez além da insalubridade, aquele cálculozinho que a gente já aprendeu lá. Tá lá atrás, que é a hora extra, tá? Ele fez 10 horas extras a 100%, ou seja, ele trabalhou em alguns domingos e alguns feriados, tá? E o mês para o DSR também, aqui, pessoal, não fiquem presos a isso aqui. Algumas empresas chamam de DSR, outra RSR. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Aqui, ó. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, presta atenção aqui. Ó, vou deixar aqui na tela, de novo. Vocês vão fazer o cálculo, pegar e faz logo o cálculo da insalubridade. Ó, pego o salário mínimo da época, que é 1.045, inclusive da simulação que eu vou passar, ele tem direito a 40%, então é 0,4. Já deixa lá 418 lá prontinho lá. Já fiz o cálculo da insalubridade. Beleza? Já deixa lá, igualzinho tá aqui no exemplo, tá? Aí o que acontece? Toda vez, presta atenção, que eu vou falar, toda vez que o empregado faz horas extras, pode ser a 50% ou 100%, ou até adicional noturno, ele tem direito, tá? Que quando você vai pegar para fazer o cálculo agora da hora extra, você some a insalubridade. Porque a insalubridade e a PERI, elas são consideradas salário. Mas por quê, pessoal? Porque isso integra o salário do funcionário. Isso é lei, tá ok, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos lá. Se na aula anterior eu expliquei, se o funcionário não tivesse insalubridade, para calcular a hora extra, você só ia pegar o salário dele, dividir por 220, tá? Agora não, você vai ter que pegar o salário do funcionário, somar a insalubridade que você já calculou. E aí faz de conta que agora, e faz de conta não, seria, obviamente, o salário do funcionário passa a ser 1.918, porque o funcionário todo mês tem direito à insalubridade, porque ele trabalha nesse ambiente onde sua saúde está exposta. Então o salário dele passa a ser 1.918. E aí sim você divide por 220, como está aqui no exemplo, ele ganha 8,72 se eu fosse arredondar por hora, tá? E aí sim, você agora faz o quê, professor? A hora, aí você tem que prestar atenção, a hora do funcionário, a hora extra é 100%. A 100% você sempre vai multiplicar o salário hora por 2, como está em amarelo aqui. E aí você multiplica por 2, tá? E aí o funcionário, então, ganha 17,43, tá? Para fazer o cálculo aqui da hora extra 100%, tá? Uma hora extra 100% dele vale 17 horas e 44, se eu fosse arredondar. Só que o funcionário, ele não fez uma hora só. Esses 17,43 equivale a uma hora. Ele fez, na verdade, 10 horas. Então, é só multiplicar por 10, ó, vezes 10. Então, o funcionário vai ganhar lá, no contra-cheque dele, além do salário 1.500, da insalubridade 418 e mais agora a hora extra 100%, que é R$ 174,36. Tá ok? Licença, professor. Eu não quero te atrapalhar, mas eu posso sair para poder tentar fazer? Porque a outra questão, a de 2.800, eu consegui fazer as duas primeiras contas, aí faltam mais duas últimas, né? Se você já tá... Então, a de 2.800 tem muita coisa para fazer e eu não estou entendendo direito. O senhor pode explicar depois, por gentileza, quando o senhor terminar a sua explicação? Eu vou explicar. Depois que eu explicar, eu vou lá para um exemplo de simulação da mesma forma que eu deixei para vocês lá para explicar. Tá ok? Fica tranquilo tá bom. Aí. Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu acabei de fazer o cálculo já com a hora extra. Então olha só. E aí o funcionário tem direito a 1.500, a insalubridade 418 e agora a hora extra dele é 174. Isso tudo tem que estar desmembrado no contra-cheque. Salário, você não pode colocar tudo junto não, somar tudo não. Tudo que o empregado recebe no contra-cheque, pessoal, entenda isso, tem que estar tudo discriminado tintim por tintim, que ele recebe, tá? Então aí, como eu falei,
Presta atenção. Agora, o cálculo do reflexo, presta atenção aqui. O funcionário sempre só tem direito ao reflexo, pessoal, só quando ele faz horas extras, tá? E adicional noturno. Tá? A comissão também, mas a comissão a gente não vai entrar aqui nesses cálculos não para não enrolar vocês. Mas aqui nesse caso nosso, toda vez que o empregado ou faz horas extras, independente de ser 50% ou 100%, ele tem direito ao reflexo. E agora também adicional noturno, tá? Mas nesse caso aqui ele só fez a hora extra, tá? Então você vai pegar agora os 174, arredondei lá para 174,36, tá? Você não precisa arredondar não, faz do jeitinho que você achar lá, eu vou considerar, tá? Vai pegar 174,36, no meu caso aqui eu estou pegando, porque eu já arredondei, tá? Vai dividir pelos dias úteis, que é 25, que dá 6,974. Aqui você já pode multiplicar direto pelos 6 dias não úteis, tá? Que vai dar R$ 41,84, tá? Eu posso arredondar para R$ 41,85. Bom, finalizei o cálculo. Então, lá no contra-cheque vai ficar como, professor? Ó, salário 918, como eu falei, tudo desmembrado, ó. Insalubridade 418, hora extra 100%, 174,36 e o reflexo 41,85, tá ok? Bom, a gente vai lá agora para a periculosidade para finalizar, para dar tempo para vocês me entregar aquela atividade, o que vocês conseguirem entregar, como eu falei, tá? Então vamos lá, salário 1.200, tá? Peri 30%, tá? Ele tem direito, ele fez hora extra, ele fez 10 horas extras, que é de segunda a sábado, tá ok? De segunda a sábado, ele fez 10 horas extras. A folha é a mesma coisa, rodou em malha, 25%. E aí agora vocês só tem que estar atentos aqui nesse caso, como eu falei, que a periculosidade é em cima do salário base do funcionário, não o mínimo, tá? No caso aqui no ano de 2020, o salário mínimo era 1.045, mas o salário dele era 1.200. Então, para fazer o cálculo da peri, é em cima dos 1.200. Então, como está lá no cálculo direitinho, vocês vão fazer dessa forma. Primeiro o cálculo da peri, que é em cima do salário dele, acha 30% e deixa lá. Deixa lá no cantinho, ó, 360. E aí, presta atenção no enunciado. Agora ele tem hora extra, sempre prestando atenção no enunciado, sempre faz na ordem do enunciado. Agora ele tem hora extra, tá? Então, como é que você vai fazer essa hora extra? Da mesma forma, o funcionário tem peri, ele tem direito que você pegue o salário dele agora e some a peri, porque peri é considerado salário também. Então, você vai pegar 1.200 mais a peri, que é 360, o salário do funcionário, então, passa a ser 1.560. Você vai dividir pela jornada dele para achar o salário hora. 7,09, tá? Achou isso, pessoal? Agora é fazer aquele cálculo da hora extra 100%. Você já achou a hora, salário hora do funcionário. Então, aqui você tem que acrescentar 50%. Então, o que você vai fazer? Tá? Você pode ou arredondar, né, desta forma, né, eu aconselho vocês fazerem direto aqui, tá? Dessa forma que ficou na calculadora aqui, com as centesimais, os decimais vocês fazem, tá? Então você vai multiplicar por 1,5 acrescentando 50%, tá? Então como está aqui, ó, vai dar 10,6363, vocês podem direto aqui, ó, já multiplicar pela quantidade de hora extra que ele fez, que é 50%, ele fez 10 vezes 10, tá? Que vai dar 106,363. Tá? Eu arredondei, então, aqui final, tá? Já tem o valor da hora extra 100% que ele fez, no espécie, que vai estar lá no contra-cheque, vai ser R$ 106,00, eu posso arredondar para 36 centavos, tá? Como eu já expliquei esse arredondamento na aula anterior, tá? Mas não se atenta aqui nessa atividade ao arredondamento, pessoal, façam independente do arredondamento, eu quero que vocês façam o cálculo. Tá? E aí, como eu falei, aqui da mesma forma, pessoal, o funcionário só tem direito ao reflexo em cima da hora extra que ele fez. Não é em cima da periculosidade, não. É somente em cima da hora extra, que é aquele valor que eu achei que é 106,36. Então, eu vou pegar lá, arredondo, ó, 106,36, divido por 25 dias úteis, que é o mês como está aqui, tá? O mês de maio, tá? E multiplico pelos 6 dias não úteis, que vai dar R$ 25,526, eu arredondei para R$ 25,53, como está aqui em verde. E aí, finalizando o contra-cheque, tá aqui, ó. Salário dele 1.200, peri 360, a hora extra 100% e o reflexo. Lembrando que tudo tem que estar desmembrado, como eu estou deixando o exemplo aqui. Tá ok? Então, professor, como eu vou entregar a atividade? Tá? Como eu vou entregar essa atividade? Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplo de como vocês vão ter que me entregar essa atividade, tá? Lá no contra-cheque, tá? Aqui é um exemplo, ó. Não, isso, aqui é um exemplo de como vocês vão ter que me entregar.
a memória de cálculo, ó, vocês vão fazer a memória, é aquilo que eu falei, sempre me entregue a memória de cálculo. Eu não vou querer só, por exemplo, contra-cheque, não, só com valor cheio, não. Eu quero ver como vocês fizeram o cálculo. Aí sim eu vou considerar, mesmo que vocês não consigam fazer o cálculo direitinho, tá? Não me entregue só o resultado. Então, vocês vão ter que me entregar um contra-cheque parecido com esse e um cálculozinho aqui. Esse exemplo eu já deixei lá para vocês, tá? Como vocês vão ter que me entregar. Bom, então, professor, agora como é que eu vou ter que fazer? Eu vou dar algum exemplo agora para vocês, pessoal. Vou dar um outro exemplo para vocês de um cálculo, tá? De uma simulação que eu vou deixar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vou partilhar com vocês aqui. Olha, esse aqui é um exemplo do que vocês vão ter que fazer igualzinho, só que aqui eu só mudei o ano, tá? E o mês. Então, presta atenção. E essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo lá, aqui é só uma encheção de linguiça, tá? Para vocês aqui entender. Aqui é a empresa de transhumanismo, de inteligência artificial, tarará, com mais de 10 mil funcionários, enfim. Aqui é importante vocês lerem até que vocês entendam, tá? Ó, a empresa de transhumanismo e inteligência artificial americana, com mais de 10 mil funcionários espalhados pelo mundo, ganhou uma licitação no Rio de Janeiro e precisa contratar alguns funcionários. Mas, para conseguir lidar com essas contratações, a empresa americana precisa fazer 8 contratações, sendo que somente 4 dessas contratações é um contrato determinado com um vínculo empregatício, ou seja, aqueles funcionários que realmente vão ter carteira assinada. Tá? Somente 4. E esses 4 vão receber salário aqui de 1.200, 1.300, 2.300 e 3.000 respectivamente. Lá o salário de vocês só está diferente, mas é a mesma coisa o raciocínio, tá? O mês aqui é junho de 2021, lá de vocês é maio de 2020, tá? E aqui a mesma coisa eu deixei, eu nem mudei a quantidade de horas extras aqui, tá? Só mudei os salários. Tá? E, claro, o mês e o ano aqui. Então, o que vai acontecer? Olha só, da mesma forma aqui, eu destaquei o amarelo, o que está em azul e o que está em verde. Tá? Então, vamos lá. Ó, os 2 colaboradores com salário de 1.200, ok, esses primeiros dois aqui, ó, 1.200 e 1.300, recebem periculosidade de 30%. E fizeram, olha só, 1 hora extra por dia. Cada um, de segunda a sexta-feira em junho, exceto no feriado. Então, no caso de vocês lá, pessoal, como aqui, vocês vão ter que pegar lá o calendário, tá? Contar os dias úteis, que é somente de segunda a sexta, não é sábado nem domingo, e ele fez 1 hora extra. Se o cara aqui, presta atenção, o cara aqui fez 1 hora extra por dia, se ele trabalhou de segunda a sexta no mês de junho, vocês vão considerar maio lá, tá? Aí eu vou contar quantos dias tem aqui dentro do mês de junho, de segunda a sexta. Eu tenho aqui, ó, 4 aqui, mais 5 aqui, mais 5. Então, eu tenho 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu teria 22 dias. Se ele fez 1 hora extra, ele fez 22 horas extra por dia, né? No mês, né? Isso, ele fez 1 hora extra por dia, né? E tem 22 dias no mês, de segunda a sexta. Obviamente, ele fez 22 horas extra. Só que aqui nesse caso, presta atenção, teve um feriado no dia 3 de junho. Então, ele não fez 1 hora extra aqui no dia 3 porque ele não trabalhou. Então, aqui ele somente vai fazer, obviamente, 21 horas extras. Deu para entender aqui, pessoal? Alô? A quantidade de hora extra que ele vai ter que fazer? Professor, minha internet caiu bem na hora que o senhor estava explicando. Eu consegui relocar só agora. Não consegui entender, professor. Vamos lá. Aqui eu só estou querendo que vocês entendam o seguinte. A quantidade de horas extras vocês vão ter que achar ainda para mim. Então, se o empregado fez 1 hora extra, presta atenção, de segunda a sexta em junho, vocês vão ter que pegar o calendário de junho, ver os dias de segunda a sexta, contar quantos dias de segunda a sexta tem no mês de junho. Eu já contei aqui, tá? Tirando sábados, domingos e feriados, dá 22 dias. Obviamente, pelo raciocínio lógico, se o cara fez 1 hora extra por dia, de segunda a sexta, ele fez 22 horas extra, não faria? Porque não tem 22 dias úteis, 22 dias de segunda a sexta. Se ele fez 22 dias de segunda a sexta em junho, se ele fez 1 hora, ele só pode fazer 22 horas extra, correto? Presta atenção, tá? Só que tem um raciocínio aqui. O cara não trabalhou no dia 3, que foi aqui no feriado de junho, no caso aqui, que foi, acho que, Semana do Corpus Christi. Tá? Ele não trabalhou. Então, ele não fez 1 hora extra. Então, aqui de segunda a sexta-feira, no mês de junho, só passou a ter 21 dias para ele. E se ele faz 21 horas, ou fez 21 dias,
e 1 hora extra por dia, ele só pode ter feito, então, 21 horas extra a 50%, porque a hora extra de 50% é de segunda a sábado, tá? Beleza? E aí, nesse caso aqui, agora vai ser só fazer o reflexo lá. Vocês vão pegar lá o mês de maio, que eu já até deixei prontinho, que vai ser 25 por 6. Você calcularia a hora extra 50%, tá? E faria o cálculo do reflexo, tá? Então, esse aqui é o raciocínio para o que está em amarelo, que é o salário de 1.200 e 1.300, tá? Agora, para fazer o cálculo, tá, do salário de 2.300, que é esse aqui, ó, 2.300, esse aqui já tem um pouquinho mais de coisa, ó. Esse funcionário, ó, colaborador com salário de 2.300 tem direito à insalubridade de 40%, tá? Como eu já expliquei. Fez 2 horas extras por dia, de segunda a sexta-feira, em junho de 2021. Agora presta atenção. Aqui é só raciocinar, pessoal. Você já até fez um cálculo parecido lá em cima. Se a gente já sabe que a hora extra, quantidade de dias de segunda a sexta-feira em junho lá foi 22, tá? Tirando o feriado foi 21, então é só você pegar 2 vezes 21, ele fez 42 só. Então ele só dobrou a hora extra nesse caso aqui. Então ele fez 42 horas extras a 50% nesse caso aqui, tá? Fez 42 horas extras a 50%. Tá? Então já deixa lá, já coloca, já vai colocando lá, armando já o enunciado para você. Vai fazendo e armando já o enunciado, tá? Hora extra, a 50% ele fez 42. Só que aí não terminou. No feriado do 3/6, ele trabalha 8 horas. Aí você sabe que no feriado, ele fez hora extra, então, o quê? A 100%. Então já vai colocar lá, hora extra a 100%, ele fez 8 horas, tá? Fazendo diurnamente, tá? Também 4 horas extras. Então, olha só, presta atenção. No feriado ele trabalhou, dia 3 trabalhou 8 horas, só que no domingo também ele fez mais 4. E a gente sabe que no domingo e feriado ele ganha hora extra 100%. Então, o que você vai fazer? Vai somar as horas extras, tá? Do feriado que ele trabalhou, tá? Que é 8 horas, e vai somar os 4 horas do domingo. Então, vai colocar lá no enunciado, hora extra 100%. 8 do feriado mais 4 do domingo, ele vai fazer um total de 12 horas extras a 100% que ele vai ganhar. Então, ele já sabe. 12 horas extras a 100% você vai ter que calcular. Porque ele trabalhou no feriado, fez 8 horas, e trabalhou no domingo, que também ele ganha 100%. Fez mais 4 horas. Então, ele fez um total de 12 horas a 100%. Tá ok, pessoal? Presta atenção. Só que aqui não finalizou. Eu deixei aqui mais um detalhe para vocês nesse cálculo aqui. Não se fiquem... Ah, professor, mas é muito detalhe. Faça o que vocês conseguirem fazer. E a gente vai tentando fazer isso. Vocês vão conseguir até o final da UC fazer esse cálculo aqui, tá? E aí esse funcionário, vocês vai armando a continha lá no enunciado. Além disso, ele fez também, pessoal, ele trabalhou no dia 10/6, como eu falei lá para vocês, ó, de 22 às 5. Se ele trabalhou de 22 às 5, ele tem direito ao quê? Professor? 8 horas de adicional noturno. Tá? Então, ele vai ter o direito na continha lá o quê? O que ele vai ter direito lá? Hora, o salário, tá? Ele vai ter direito, nesse caso aqui, a insalubridade a 40%, ele vai ter direito a hora extra a 50%, tá? A hora extra a 100% e também o adicional noturno. Ele vai fazer 8 horas, tá? E em cima disso tudo, você vai calcular o reflexo. O que é em cima disso tudo? Você vai calcular o reflexo em cima da hora extra a 50% o valor que você achar, calcular o reflexo em cima da hora extra 100% o valor que você achar, e vai calcular, o reflexo também em cima do adicional noturno que você achar. Então, o reflexo você vai calcular em cima de quê? Do valor da hora extra que você achar 50%, da hora extra do valor que você achar 100% e do valor do adicional noturno que você achar também. Você vai somar todos eles e aí faz o cálculo, divide por 25 vezes 6, entrega lá, deixa o cálculo lá, tá? No contra-cheque. Finalizei esse cara aqui do salário 2.300. E o último é mais rápido, que é o salário a 3.000, tá? Que eu botei em verde aqui, ó. Já o trabalhador com 3.000 tem direito à insalubridade de 40%, tá? E trabalhou de 22 às 5 de segunda a sexta-feira em... Desculpa aqui, ó. Vou botar aqui lá para vocês lá. Eu não mudei, tá? Aqui eu vou mudar aqui, tá? Vou botar aqui em junho, tá? De 2021. Tá? Junho de 2021. Tá? E aí, o que eu vou fazer? É só você contar os dias de segunda a sexta-feira, tá? Sabendo que ele sempre faz 8 horas trabalhando de 22 às 5. Então, a gente já sabe, pessoal, tá?
que ele fez, lembrando de novo aqui com o calendário, ó, que tem 22 dias, tirando o feriado é 21. Se tem 21 dias, é só você pegar lá as 8 horas que ele faz por dia, vou pegar aqui a calculadora, tá? 8 horas por dia, multiplicar por 21. Ele fez um total de 168 horas de adicional noturno, e aí é só calcular o adicional noturno, tá? Aqui você está achando o valor para mim. E depois, em cima do valor do adicional noturno, você calcula o reflexo. Tá ok? Bom, pessoal, aí agora a gente vai tirar as dúvidas, tá? Quem está com dúvida, quem não está, já pode ir tentando fazer lá, tá? E me entregando. Quem está com dúvida, eu vou tirando aqui agora, tá? Vamos lá, quem está com dúvida pode ir o primeiro aqui para a gente ir tentando tirar. Nesse cálculo aqui. Tem mais alguém aí, pessoal? Professor, vamos lá. Eu estava anotando aqui as taxas e teve um dos três, que a minha conexão hoje está muito ruim, que eu perdi, mas que eu lembrei que o senhor chegou a comentar sobre 10, 20 e 30%. 10, 20, 30, 10, 20 e 40% é o valor, é o percentual da insalubridade. Isso depende do grau, né, onde que ele está trabalhando, quem vai fazer essa medição é o perito, como eu falei. Entendeu? Lembrando, a insalubridade tem esses percentuais que é em cima do salário mínimo. Tá? Sim. A PERI é em cima do salário base do funcionário. A periculosidade é diferente, é em cima do salário base, e não em cima do mínimo. O mínimo é só a insalubridade. Tá? Beleza? Mais alguém aí com dúvida, pessoal? Eu vou sair aqui que eu vou tentar fazer, que senão não vai dar tempo. Vai lá, pessoal. Faz o que der para fazer, tá? Não fica esquentando. Se não conseguir, não conseguir resolver alguma coisa... Eu vou considerar todo o esforço que você fez. Tá, eu vou tentar fazer aqui então. Tá Valeu. bom? Valeu. Vai fazer aqui, professor? Tá bom. Tenta lá e a gente vai tirando nas mensagens lá, tá, pessoal? As dúvidas lá, tá? Eu vou ensinando a vocês nos cálculos lá na mensagem, tá?